Pensamento crítico de Sven Ove Hansson, tradução de Desiderio Murcho. Pelo menos desde a década de 80, em colégios e universidades por todo o planeta, têm sido dados cursos de pensamento crítico. Estes cursos são, na sua maioria, lecionados pelos departamentos de filosofia e visam dar aos estudantes as competências gerais que são necessárias em todas as disciplinas acadêmicas. Adivinha-se quais são as ambições dos cursos de pensamento crítico, vendo como os principais manuais da área são apresentados por seus editores. Por exemplo, um desses manuais afirma que fornece aos estudantes as competências mentais necessárias para analisar argumentos, raciocinar com clareza, identificar e resolver problemas e tomar decisões sólidas. Afirma-se que estas competências são necessárias em todas as áreas acadêmicas e em qualquer contexto, dentro e fora da sala de aula. Haverá competências mentais gerais? Os psicólogos cognitivos têm cada vez mais posto em dúvida a utilidade desses cursos gerais de pensamento crítico. Nota bene, ninguém parece pôr em questão a existência de capacidades de raciocínio importantes que são comuns aos vários ramos do ensino superior. Em todos os tipos de estudo se precisa de competências, como ver os dois lados de uma questão, estar aberto a novas provas que infirmem as nossas ideias, raciocinar desapaixonadamente, exigir que as afirmações se apoiem em provas, deduzir e inferir conclusões dos fatos disponíveis, resolver problemas e assim por diante. Segundo Willingham, em 2008, na página 21, a questão crucial não é se estas são, em algum sentido, as mesmas capacidades quando são usadas em áreas diferentes. Ao invés, a questão é se podem ser aprendidas de uma maneira geral que permita aos estudantes aplicá-las a todos os tipos de assuntos. Com base em amplas provas empíricas, os psicólogos mostraram que as competências mentais não podem, em geral, ser aprendidas em abstrato e depois aplicadas a qualquer assunto que nos apareça pelo caminho. Essas competências são, em grande medida, específicas de cada domínio, no sentido em que a capacidade do indivíduo para executá-las está fortemente ligada ao seu conhecimento e às suas atitudes, no contexto particular ou área de aplicação. Como Daniel Willingham faz notar, se insistirmos o suficiente para que o estudante olhe para uma questão de diferentes perspectivas, ele irá aprender que deve fazê-lo, mas, se não souber grande coisa acerca de um assunto, não consegue pensar sobre ele de várias perspectivas. Nessa discussão não se tem dado suficiente atenção à noção de domínio. Por exemplo, no artigo citado, Willingham sublinha que há tipos específicos de pensamento crítico que são característicos de diferentes assuntos. Cara, isso é muito explícito em todos os espectros ideológicos no Brasil. Os conservadores acham que sabem demais, não sabem. E acham que sabem dos adversários, não sabem porra nenhuma. Mesma coisa sobre os liberais, mesma coisa sobre a esquerda. E aí entra o Dunning-Kruger, né? Kruger, né? Aquela coisa. Quem não sabe, acha que sabe. E acha que tem competência para resolver os problemas. E quem sabe demais naquele assunto, acha que não sabe muito. Porque sabe do quão não sabe. É isso que queremos dizer quando falamos de pensar como cientista ou pensar como historiador. Ele passa então a explorar a maneira como os estudantes adquirem um tipo específico de pensamento crítico, pensar cientificamente, do Willingham. Contudo, mesmo que se restrinja ao significado de ciência da natureza, não se trata certamente de um domínio único unificado. As formas de raciocínio que um estudante tem de dominar diferem radicalmente entre campos como a astrofísica, a estereoquímica e a ecologia das populações. Um domínio com exigências uniformes com respeito às capacidades de raciocínio teria de ser muito menor que as ciências naturais como um todo. Mas quão menor? Até quando se passa para áreas de investigação intimamente relacionadas, como a aplicação da cristalografia a diferentes tipos de moléculas, é preciso, por vezes, aprender novas maneiras de pensar. A transferibilidade de padrões mentais é aparentemente uma questão de graus e não uma questão de tudo ou nada baseada em domínios estritamente demarcados do conhecimento. Por que a transferência é tão difícil? A falta de transferibilidade pode ser uma surpresa. Os autores de manuais de pensamento crítico mostraram convincentemente que os mesmos padrões de raciocínio válido e também as mesmas falácias argumentativas estão em jogo em disciplinas muitíssimo diferentes. Parece quase inegável que muitas características do raciocínio válido são essencialmente as mesmas num domínio vasto de disciplinas e áreas temáticas. Mas não por que razão são essas competências tão difíceis de transferir entre disciplinas? Uma explicação possível é que o raciocínio válido faz exigências tanto ao nosso conhecimento como às nossas atitudes, por exemplo.
Precisamos de saber a diferença entre uma condição necessária e suficiente e precisamos de saber como determinar se a fonte é fidedigna. Mas é igualmente importante para praticar essas competências com equidade e sem distorções, ter atitudes como abertura mental, equidade e uma determinação para fazer juízos com base na avaliação racional, segundo Bailey. Essas atitudes são, em grande medida, específicas de cada domínio e poderão exigir um esforço e uma formação consideráveis para desenvolvê-las numa área nova. Como Albert Einstein fez notar, o pensamento científico não é senão um refinamento do pensamento cotidiano. Na vida cotidiana já praticamos grande parte das competências intelectuais que se exigem nas disciplinas acadêmicas. Por exemplo, fazemos-lo quando tentamos encontrar um objeto que perdemos ou quando tentamos descobrir o que há de errado com um dispositivo qualquer que funciona mal. Nestas e outras práticas de procura de fatos da vida cotidiana, fazemos espontaneamente grande parte do que se ensina nas aulas de pensamento crítico, como tirar conclusões, criticar non sequiturs, propor e testar hipóteses. Os estudos experimentais têm mostrado que em tarefas apropriadamente escolhidas, mesmo as crianças são capazes de raciocinar segundo os padrões que associamos habitualmente à ciência. Mas nas nossas vidas diárias, tais como na academia, só conseguimos raciocinar de maneira bem-sucedida se tivermos uma atitude distanciada e uma mentalidade aberta com respeito ao tema em questão. Talvez uma grande parte da dificuldade com respeito à transferência de competências cognitivas de uma área para outra esteja relacionada com a abordagem sem distorções e de mentalidade aberta que é necessária para executá-las apropriadamente, segundo Thompson e Evans. Então, os problemas filosóficos. Além destes problemas de transferência, também há problemas conceituais consideráveis associados à noção de pensamento crítico. Tem-se repetidamente feito notar que o conceito não tem uma definição plausível que colhe aceitação geral, segundo Bailey, Munix, Johnson e Hamby. Além disso, há problemas mais específicos de natureza filosófica ligados a cada uma das palavras, pensamento e crítico. A palavra crítico diz respeito principalmente à tendência para pôr defeitos no que os outros fazem ou dizem. Por exemplo, o Oxford English Dictionary define crítico como ser dado a juizar, dado especialmente à crítica adversa ou desfavorável, encontrar defeitos, atitude sensória, ou que se ocupa ou tem talento para a crítica. O uso da palavra crítico, em vez de, por exemplo, válido ou bem fundamentado, tende a dar ênfase a práticas antagônicas da vida acadêmica em detrimento das práticas cooperativas, segundo Tyler Bacon. A palavra pensamento sublinha esta abordagem individualista. Além disso, o pensamento chama a atenção para as partes não empíricas das atividades de investigação. Acresce que a escolha de pensamento crítico como termo capital sugere facilmente problemas do gênero tente encontrar o que os argumentos seguintes têm de errado. É defensável que os estudantes terão a ganhar com uma abordagem mais aberta como o que precisamos de saber para resolver este problema e como conseguimos encontrar essa informação. A escolha do termo pensamento crítico, em vez de, por exemplo, raciocínio bem fundamentado no ensino de competências acadêmicas gerais, poderá ter algo a ver com o papel de peso desempenhado pela filosofia nestes cursos. A filosofia, tal como é praticada hoje, tende a ser programaticamente não empírica e tem sido também associada, não sem alguma razão, ao lugar do método antagonista na academia, segundo Moulton, mas com a responsabilidade de dar cursos de competências acadêmicas gerais, vem ou deveria vir a obrigação de ir além dos limites da nossa própria disciplina. Essa lógica tem-se afirmado a miúde que o pensamento crítico coincide essencialmente com a lógica. Numa defesa recente desta posição, Jennifer Wilson Munix concede que o pensamento crítico, tal como é habitualmente ensinado, consiste numa miríade de competências, mas sustenta que todas se reduzem afinal a uma competência fundacional prévia, muito importante, o reconhecimento das conexões inferenciais entre afirmações. Logo, afirma os princípios do pensamento crítico são o gênero de axiomas que se aprenderia num curso de introdução à lógica do Munix. Do seu ponto de vista, as competências do pensamento crítico não são específicas de cada domínio, mas dependem do domínio de conhecimento para que possam ser exercidas. Contudo, sabe-se desde há muito tempo que as competências lógicas são tão específicas de cada domínio quanto as outras competências mentais e não estão certamente fora do problema da transferência, segundo McPeck. Isso não deveria ser surpreendente. Fora da matemática, a lógica dedutiva tem apenas um pequeno papel na resolução de problemas e a grande maioria de casos práticos de falácias lógicas dizem respeito a princípios lógicos que vão muito além da lógica dedutiva, segundo Baldry et al.
Mal deixamos o domínio da lógica dedutiva para trás, o conhecimento de fundo do assunto empírico em questão torna-se decisivo para as conclusões que se pode tirar. Para citar o caso mais famoso de todos, é devido à nossa informação de fundo acerca de pássaros que tendemos a concluir Tweety voa e Tweety é um pássaro. Praticar o que se apregou. O mesmo tipo de afirmações ambiciosas que têm sido feitas para promover cursos de pensamento crítico têm sido feitas também a favor dos estudos filosóficos em geral. Basta navegar nas páginas da web de alguns dos mais importantes departamentos de filosofia para encontrar fortes afirmações a favor da ideia de que os estudos de filosofia fornecem competências e aptidões úteis para as disciplinas e essencialmente em todos os altos cargos que se consiga imaginar. Infelizmente, essas afirmações não têm base. Mesmo eu sendo da filosofia, é triste saber que eu não sou tão crítico, tão questionador e tão embasado como eu acho que eu sou. Se os filósofos querem liderar a promoção do pensamento racional e dos padrões inferenciais elevados, seria certamente apropriado não fazer afirmações sem base sobre os próprios cursos em que os estudantes supostamente aprendem a evitar fazer asserções sem base. E é claro que não é preciso fazer afirmações sem base para promover estes cursos. Os cursos de filosofia da ciência dão insights sobre a natureza da ciência e que são valiosos, mesmo sem provas de que os estudantes que os fazem se tornam cientistas melhores. Os cursos de ética dão aos estudantes os meios para analisar questões morais e normativas, um tópico socialmente importante que não é ensinado em outras disciplinas. E os cursos de lógica oferecem uma compreensão aprimorada da natureza do raciocínio humano. Isso não é suficiente? Ou tem que ter algum resultado prático? Algo que dá para você avaliar e mensurar concretamente. Então, Sven Ove Hamson. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies. E até a próxima.